que eu consegui cantar todas as vezes quebrantado. Só quero te falar, teu é o reino da glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
dia, mas bom dia mesmo, bom dia, feliz e abençoada segunda-feira, amém? Que essa seja a segunda-feira mais feliz da sua vida e de nossas vidas. Esse é o dia que o Senhor fez para nós e nós venhamos sim entrar na presença do Pai e pedir a Ele a direção e uma semana abençoada para todos nós, amém? Vamos fazer a nossa oração para começar a nossa semana. Hoje, 5/5, nós estamos aqui na nossa leitura bíblica. Deus é fiel e tem nos dado a graça de estarmos firmes aqui nesse propósito. Amém? Vamos orar? Pai, a Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença. Eu creio e confio no Senhor e peço a Tua direção em tudo quanto viermos fazer. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, por meio da Tua palavra, queremos aprender do Senhor e ouvir a Tua voz e a Tua direção. Nós somos, ó Pai, dependentes de Ti. Nada somos sem o Senhor. Entregamos a Ti essa semana em Tuas mãos. Que seja uma semana extraordinária. Que seja uma semana abençoada em nome de Jesus. E nós colocamos os nossos corações em Ti, repreendendo agora todo medo, toda ansiedade, toda preocupação do amanhã, do que vamos fazer, mas confiando que é o Senhor que está na direção de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe, que você tenha uma semana extraordinária. Eu creio. Amém. Hoje nós vamos ler capítulo 14 ao 17 de 1 Crônicas. Capítulo 14. O reinado de Davi reconhecido por Hirão. Então Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros, e carpinteiros, para lhe edificarem uma casa. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque por amor do seu povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibá, Elisua, Elpelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi, saiu contra eles, mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, entrega-mos-á nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram os seus deuses e ordenou Davi que se queimasse. Porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo Davi consultou a Deus e este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que
ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez terrível a todas aquelas gentes. Capítulo 15. Os levitas designados para levarem a arca. Fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, os seus irmãos, 120, dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, os seus irmãos, 220, dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus irmãos, 130, dos filhos de Elisafá, Semaías, o chefe, e seus irmãos, 200, dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus irmãos, 80, dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e seus irmãos, 112. Chamou Davi os sacerdotes Jadoque e Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel e Aminadab. E lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não levastes na primeira vez o Senhor nosso Deus, irrompeu contra nós, porque então não o buscamos, segundo nos for ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros pelas varas que nelas estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Designados músicos para o templo. Disse Davi ao chefe dos levitas que constituíssem os seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas, Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Beraquias, e dos filhos de Merari, irmãos dele, Eta, filho de Cusaías, e com eles os seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bene, Zaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maaceias, Matitias, Elifeleu e Micneias, e os porteiros, Obed-edom e Jeiel. Assim os cantores Emã, Asaf e Etã faziam ouvir com símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Zeiel, Uni, Eliabe, Maacés e Benaia com aliúdes. Em voz de soprano, Matitias, Elifeu, Micneias, Obed-edom, Jeiel e Azarias com harpas, em voz de baixo, para conduzir o canto. Cananias, chefe dos levitas, músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Berequias e Eucana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus.
Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. A arca era levada para Jerusalém. Foram Davi, os anciões de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com ele, com alegria, a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança ao Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores, e Kenanias, chefe dos que levavam a arca dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoá-lo alaúdes e harpas. Mical despreza Davi. Ao entrar na arca da aliança do Senhor, na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi descendo e dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Capítulo 16. Ofertas de sacrifícios. Introduziram, pois, a arca de Deus e puseram no meio da tenda que lhe armara Davi. E trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com aliúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. O sacerdote Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Salmos de Davi em ação de graça. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança, dizendo: dai-vos-ei a terra de Canaã, como quião da vossa herança. Então eram eles pequeno número, pouquíssimo, e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para um povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas.
Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas a ele e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte, diga-se entre as nações, reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque veio a julgar a terra. Rendei graça ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E dizei, salva-nos, ó Deus da nossa salvação, ajunta-nos e livrar-nos das nações, para que rendemos graças ao teu nome e nos gloriemos no louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém, e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali diante da arca da aliança a Asaf e seus irmãos, para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara a cada dia. Também deixou a Obed-edom com seus irmãos, em número de 68, e Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa para serem porteiros. E deixou a Jadoque, o sacerdote, e aos sacerdotes seus irmãos diante do tabernáculo do Senhor, no lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, pela manhã e à tarde. E isso segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor ordenara a Israel. E com eles deixou a Emã, a Jedutum e os mais escolhidos que foram nominalmente designados para louvarem o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, que faziam ressoar trombetas e símbolos e instrumentos de músicas de Deus. Dos filhos de Jedutum eram porteiros. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Aleluia. A aliança do Senhor com Davi. Capítulo 17. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no seu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás casas para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízos, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome,
como só grande tem na terra. Preparei lugar para o meu povo de Israel e o plantei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Bom dia, Carol. Mas o confirmarei na minha casa e o meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre, segundo todas as palavras e conforme toda essa visão. Assim falou Natã a Davi. Ações de graças de Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi, acerca das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem teu servo. Ó Senhor, por amor do teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza para tornar notórias todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para si teu povo e fazer a ti mesmo com o nome, com essas grandes e tremendas coisas, desenterrando as nações de diante do teu povo, e remistes do Egito? Estabeleceste a teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca do teu servo, acerca da tua casa, seja estabelecida para sempre, e faze como falaste, estabelecerás-te, e seja para sempre engrandecido o teu nome. Diga-se, ó Senhor dos exércitos, é o Deus de Israel, é Deus para sempre em Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida de diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste a teu servo a revelação que lhe edificarias casa. Por isso teu servo se animou para fazer-te essa oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus, e comprometeste a teu servo este bem. Ser, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, abençoastes, e abençoada está para sempre. Aleluia! Deus é maravilhoso, né? E Davi, esse cântico de Davi é maravilhoso. Ele diz: rendei graças ao Senhor em todo tempo. Rendei graças e edifiquei o Senhor, porque não há outro Deus como o Senhor. Aleluia! E ele fala para cantar-lhe salmos, e cantar e narrar todas as suas maravilhas, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e é o Senhor que é conosco. Amém? Que Deus abençoe
essa semana, abençoa o nosso dia. Aleluias. É maravilhosa, Aline. Bom dia, Carol. Bom dia, Elisenda. Que nós venhamos render graças ao Senhor, porque só Ele é digno. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, fazer o nosso bote e dizer que não há outro como o Senhor. Não há outro como o Senhor em nossas vidas. Tão maravilhoso. Só Ele é santo, só Ele é poderoso, só Ele é Deus sobre nossas vidas. Amém? Aleluias. Feche os seus olhos, respira fundo. Graças te damos, ó Deus. Vamos nos conectar. Aleluia. Respiração profunda. Conexão com o coração. Coração e Espírito Santo. Agradecendo Graças te por damos. mais uma oportunidade Obrigada. de fazer o melhor. Sim, Mais um dia nos é presenteado. sim, Pai. Obrigada. Mais um conjunto de oportunidades são nos doadas, Sim. de forma que nós possamos olhar para o irmão e aplicar todo o conhecimento que nós estamos tendo, nós estamos recebendo do Senhor. Conhecimento que nos está trazendo entendimento. Esse entendimento nos está levando ao discernimento para que possamos aplicar. E essa rotação de coisas boas nos conduz ao caminho da sabedoria. Sabedoria que nos traz luz. Luz para que muitos dos irmãos que estão presos nessas armadilhas emocionais que estão vagando neste mundo, num mundo escuro, onde eles não conseguem se libertar, que nós possamos ser luz. Sim, Deus. Luz na vida dessas pessoas através da sabedoria, dessa sabedoria que vem do alto. Que nós possamos Sim, ser instrumentos de transformação e essas pessoas possam também ver esse Deus maravilhoso, essa imagem perfeita do universo que chega a nos inebriar a alma, o espírito de alegria, de paz. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que nós venhamos ser luz, que nossos corações estejam conectados com o Senhor, nosso Deus. Que venhamos ser luz para aqueles que necessitam, para aqueles que precisam de um auxílio, de uma direção. Que o Senhor nos use onde estivermos para a honra e glória do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor abençoe a sua semana. Que seja uma semana abençoada, em nome de Jesus. Seja uma semana extraordinária, na presença do Pai, hoje e sempre. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.